E claro, o grande, enorme, eu acrescentei a palavra grande. O grande, enorme e belo projeto de lei que era algo que ninguém achava possível. Eles achavam que seria dividido em qualquer coisa entre 7 até talvez 3, vou no sentido oposto, mas de 3 a 7 projetos de lei diferentes. E nós dissemos, vamos colocar tudo em um só, porque assim tem algo para todo mundo. E realmente tem, há muitas coisas para todos. E quando espalharmos a notícia de quão bom isso é para e todas as pessoas neste país, virtualmente, e tudo o que eles têm é uma frase de efeito, morte. Você sabe que a frase deles é morte. Não são legais? Morte. Eles são as pessoas mais incompetentes, perderam a confiança. Eles perderam tudo, se você pensar bem. Mas Yasmine Crockett está a caminho, ela está a caminho. Ela é a nova estrela do Partido Democrata, Yasmine Crockett. Eles estão com grandes problemas. Mas eu tenho que dizer, aquilo foi ótimo, e isso aqui foi ótimo. E eu estou tão cansado de fazer ligações às 2, 3, 4 horas da manhã, recebendo ligações do nosso grande presidente da Câmara. Senhor, temos 12 nãos firmes. Eu digo, Mike, são 2 da manhã. Temos 12 nãos difíceis. A boa notícia é que eu ligo. Olá, Jim, como vai? Senhor, você tem meu voto. Estrondo. Senhor, você tem meu voto. Eu realmente só quero um pouco de amor, infelizmente. É sempre a mesma coisa, são sempre as mesmas 12 pessoas. É isso, são 5 senadores e 12 congressistas. E eu realmente disse para o John Thune e disse para o Mike, olha, eu quero fazer uma festa, mas não para aquelas pessoas com quem eu tenho que conversar sem parar toda vez. E eles são maravilhosos porque sempre parecem corresponder, tirando um ou outro. Rand Paul Jr. da Câmara e Rand Paul do... Não, tirando algumas pessoas. Mas eu disse, quero convidá-los, vamos fazer uma festa para todo mundo no Congresso, exceto 12. Vamos ter... E o Mike está... Tom, vou te dizer, o Tom com certeza vai, o grupo todo. Onde estão essas 12 pessoas? São as únicas pessoas que eu não vejo. Podíamos fazer isso hoje, não precisamos votar. E eu diria, dos 53 senadores, 48, vamos ter 48 aqui, você nem vai precisar vir para essa. Mas essas são as melhores pessoas, porque elas sempre votam sim e a gente não precisa enlouquecer. Vocês confiam em nós, nós confiamos em vocês. Esse tem sido um grupo de pessoas muito especial, de verdade. Quero dizer, 96% fenomenal e 4% extremamente difícil. Você concorda com isso? Mas eles chegam lá. A maioria deles, não todos. Esses são os que a gente realmente não gosta. Mas quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Este é realmente um grande dia. Esta tarde damos um passo gigantesco para consolidar a dominância americana nas finanças globais e na tecnologia cripto ao assinarmos a histórica Lei Gênios. Então, parabéns a todos. Isso é algo muito importante. Vocês percorreram um longo caminho desde o governo Biden, quando eles não faziam ideia do que vocês estavam falando e, metade de vocês estava presa sem motivo algum. Verdade, sem motivo algum. E queremos que seja nosso, não da China. A China, na verdade, não ficou feliz. Eles estavam assistindo a isso, gostaram, e nós conseguimos isso. Temos e há muitas grandes conquistas acontecendo, e isso é algo muito importante. E quero agradecer ao autor do projeto de lei, o senador Bill Hagerty, um grande amigo meu. Obrigado, Bill. Obrigado, Bill. Ele é um cara ótimo, muito bonito, tem uma ótima aparência. Ele tem o pacote completo, mas, sabe, eu o conheci quando ele era embaixador no Japão e tivemos um pequeno problema com o Japão em relação ao comércio. Mas ele era meu embaixador no Japão e eu fui ao Japão e ele estava falando japonês fluentemente. Eu perguntei, você aprendeu quando era criança? Não, eu aprendi só nos últimos 4 ou 5 meses. Eu disse, você aprendeu japonês. Talvez o idioma mais difícil de aprender, na verdade, é mais sobre respiração. É respiração. Eu não vou imitar porque isso acabaria virando uma grande história e eu não quero isso.
mas ele falava japonês fluentemente. Eu disse, isso é muito impressionante. E ele estava me apresentando ao Sr. Honda. Eu disse, você está no ramo de carros? Ele disse, sim. Eu disse, você é um homem muito rico. E então ele disse, Sr. Toyota, certo? Toyota. E eu disse, qual é o seu negócio? Deixa eu adivinhar. Ele disse, carros. Ele era meu intérprete. E eu fiquei tão impressionado e estava me preparando para ir embora. Ele disse, Senhor, eu gostaria de concorrer ao Senado dos Estados Unidos. Eu disse, de onde você é? Ele disse, Tennessee. Eu disse, bem, eu adoro o Tennessee, mas eles te conhecem lá? Não, mas se você me apoiar, eu ganho, certo? E eu o apoiei. E ele assumiu uma vantagem de 48 pontos. E ninguém fazia ideia de quem ele era. E ele se tornou um grande senador e agora todos sabem quem você é. Obrigado, presidente. Sim, é isso mesmo. Você é fantástico e nós agradecemos a você. E só o fato de você estar fazendo isso e entender que este é um mundo complicado e você entende, Bill. Então você tem sido ótimo. Muito obrigado. Também temos o prazer de contar com a presença do nosso grande vice-presidente, J.D. Vance. J.D., muito obrigado. Muito obrigado. E ele tem estado lá em cima falando sobre isso. Tarde da noite no telefone. Eu disse, J.D., que tal você acolher 3 ou 4 dessas pessoas? Porque com 3 ou 4 eu não consigo falar, simplesmente não consigo. E ele os pegava e conseguia. Certo, J.D.? Além disso, o presidente da Câmara, Mike Johnson, ele é inacreditável. Ele é inacreditável. Quero dizer, se você considerar o que estamos fazendo, se continuar nesse ritmo, não dá para manter por mais 200 dias. Mas vou te dizer uma coisa, se você mantiver esse ritmo por mais uma semana, vai ser lembrado como o maior presidente da Câmara da história. Então, mais uma semana, mais uma. Quem precisa do Tip O'Neill? Quem precisa do Tip O'Neill? Ele também é mais bonito que o Tip O'Neill. Mas, não, ele tem mantido um ritmo fervoroso. Você diria que isso é verdade? Sua esposa provavelmente diz, você é maluco. Você tem envelhecido lindamente por fora. Ele é incrível, na verdade, ele é um orador extraordinário, né? Um grande líder. E todo mundo gosta dele e o respeita. E é por isso que estamos com uma maioria muito pequena, tipo 3. Tivemos um tempo em que éramos 1. Lembrar? Dissemos, estamos a um ataque cardíaco de perder a casa. E ganhamos algumas cadeiras e mais algumas, agora temos 7, talvez. Talvez, se tivermos sorte, 7. Mas nós vencemos com... Ninguém nunca fez isso antes. Acho que ninguém jamais conseguiu vencer uma maioria tão pequena. Tivemos uma ajudinha do Tom também, certo? E de muitas outras pessoas. Quero apresentar também o secretário Howard Lutnick, que tem sido fantástico. Você tem feito um ótimo trabalho agora. Temos acordos comerciais saindo pelo ladrão, não é? Conseguimos tantos acordos comerciais. Eles estão ligando, tantos com... E eu falo sério, é como... Sabe, como lidar com tantos? Mas, sabe, eu sempre digo, quando enviamos o papel, era um acordo. Notícias falsas não querem. Quando envia o papel que você está pagando 35% ou 40% de tarifa, é um acordo. Então, eles vão ligar e ver se conseguem fazer um acordo um pouco diferente, como abrir para o comércio. Em alguns casos, eles nunca estiveram abertos. Mas estamos indo bem e temos alguns grandes para anunciar em breve, certo? Quase poderíamos fazer isso hoje. Talvez a gente diga, talvez mais tarde a gente faça isso. Senador Bernie Marino, uma grande vitória. Bernie teve grande vitória. Uma grande vitória. Essa foi uma das corridas realmente difíceis. Muitas pessoas não tinham certeza se alguém conseguiria ganhar aquela cadeira. E você ganhou de forma fácil, certo? Nós vencemos juntos quando você pensa nisso. Mas você venceu com facilidade. Fez um ótimo trabalho, né? Um cara legal. Líder da maioria na Câmara, este é um grande líder. Tom Emmer, um grande político e líder. Muito bom, né? E eu gosto ainda mais da esposa dele. A esposa dele ela é a chefe, mas ela é... Você é casado com uma mulher fantástica, hein?
Ele sabe disso. Ele gosta de ouvir isso. Algumas pessoas não gostam, sabe? Eles dizem, Senhor, poderia parar de dizer que minha esposa é melhor que eu? Esses são caras que geralmente não terminam em um bom casamento, sabia? Ele tem um ótimo casamento. Então, obrigado, Tom. Você realmente é um líder e representante fantástico. E os representantes, Troy Downing. French Hill. Onde fica French Hill? Onde fica French Hill? Vocês foram tão maravilhosos. Obrigado, Francisco. Falei com ele um pouco tarde, quando ele estava andando pelo corredor. Eu disse francês. Ele disse, estou aí, senhor. Você é um cara muito, muito, muito legal. Todo mundo te respeita, francês. Você sabe disso. Bill Huizenga. Bill, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Dan Meuser, pensei que ele se tornaria o próximo governador da Pensilvânia, mas acho que ele gosta mais do Congresso, não é? Então, mas eu acho você incrível e, sabe, eu sempre estaria ao seu lado. Isso eu posso te dizer. Tim Moore. Tim, obrigado, Tim. John Rosa. John. Olá, John, obrigado. Bom trabalho. Brian Stale. Brian, ainda jovem. Ainda jovem e simpático, isso é bom. G.T. Thompson. Gente, obrigado. Andy Barr, bom amigo de todos nós. Obrigado, Andy. Mônica de la Cruz. Mônica, ela está aqui em algum lugar. Obrigada, Mônica. Obrigada, Mônica. Mike Haridopoulos. Microfone. Obrigado, Mike. Mike Lawler. Senhor Sal. Bem, isso deve garantir seu distrito. Quero dizer, você trabalhou duro por Nova York, certo? E você está na televisão, eu estou na televisão. Então isso deve render alguns pontos. Mas, sem você e seus amigos de Nova York, isso não teria acontecido. Não foi fácil, certo? Parabéns. Ótimo trabalho. Ana Paulina Luna. Ana, que é tão legal. Eu não, mesmo que ela esteja aqui ou não, quero dizer que ela foi ótima e trabalhou muito para garantir que conseguíssemos a aprovação. Ralph Norman. Rafael? Ralph, o que aconteceu com Ralph? Nick Baggett. Nick. Obrigado, Nick. Bom trabalho. Bom trabalho. Bons votos. Acabei de ver uma ótima enquete sobre você, hein? Muito bom. Parabéns, Nick. Andy Ogles. Andy, que é um amigo fantástico. Beth Van Doyne. Beth. Obrigado, Beth. Ótimo trabalho. Obrigado. Muito obrigado pelo grande apoio. Roger Williams, um grande jogador de beisebol que também teve que levar um tiro, infelizmente. Mas ele é um cara legal. Ele estava envolvido em toda aquela catástrofe, mas ele... fantástico. E tem sido assim desde o primeiro dia, junto com muitos outros que não vou citar porque não tenho ideia de onde vocês estão. Acho que vi o Jason aqui em algum lugar. Onde está, Jason? Ah, que sorte que liguei para ele. Que sorte. Eles não colocaram seu nome porque eu te convidei na última hora, certo? Ele estava lá fazendo alguns negócios na Casa Branca, mas você foi incrível em sua posição. Ninguém sabe mais sobre impostos e finanças do que você. Por isso agradecemos. Certo? É verdade, Howard? Sim. É verdade. Obrigado, Jason. Ótimo trabalho. E você ajudará com aquela outra questão. Você o torna tão forte e poderoso, certo? Junto com o vice-secretário do Tesouro, Michael Falkender. Onde está Michael? Bem, Michael, como vai? Você vai ajudar lá, ok? E o embaixador Ken Howard. Embaixador? Ótimo trabalho, Ken. Também quero reconhecer alguns dos inúmeros líderes do setor aqui presentes, incluindo Brian Armstrong da Coinbase. Você fez um bom trabalho, Brian. Isso é muito importante. Dave Ripley do Kraken. Dave. Obrigado, Dave. Jeremy Allaire do Circle. Um grande dia. Bom trabalho. Bom trabalho, Jeremy. Paulo Arduino da Tether. Paulo. Obrigado, Paulo. Ryan McInerney da Visa. Essa é uma boa empresa. Obrigado. Chris Pavlovski do Rumble. Chris. O que aconteceu com sua localização, Chris?
Você é sempre o cara da primeira fila. Acho que você só está sendo legal hoje, né? Como vai o Rumble? Indo muito bem. Bom, se Rumble está indo bem, isso significa que Truth está indo bem. Verdade. Isso é ótimo, você está fazendo um ótimo trabalho. Muito obrigado, Chris. Vlad Tenev, da Robin Hood. Vlad, obrigado, Vlad. Obrigado, Vlad. Bom. Tyler e Cameron Winklevoss. Esses são dois caras inteligentes e bonitos. Eles receberam o pacote completo. Eles são de Gêmeos, mas tem o bando todo. Na verdade, tem muitas coisas. Mas Gêmeos é o signo ideal para hoje, certo? Eles têm tudo. Tem o visual, tem a genialidade, tem muito dinheiro. E é ótimo que vocês estejam do nosso lado. Vocês são incríveis. Eu nunca consigo diferenciá-los, mas a mãe deles consegue. Eu pergunto, sua mãe consegue diferenciar vocês? A resposta é sim, certo? É fácil ou difícil para ela? Fácil. Fácil. Vocês foram ótimos. Muito obrigado. É ótimo estar com vocês. Vocês foram desacreditados até pouco mais de 1 ano e meio atrás. Então quero agradecer a você por contribuir para a incrível força da América. Isso vai torná-la ainda mais forte e parabéns por essa conquista incrível. Você fez o nosso dólar parecer realmente bom, forte e poderoso. É bom para o dólar e é bom para o país. E é por isso que apoiei vocês desde o início e também fiz isso pelos votos, porque vocês realmente saíram e votaram, eu admito. E eles mudaram de tom, sabe? A equipe do Biden, eles mudaram de tom bem no meio da campanha. De repente, eles passaram a adorar vocês. Eles retiraram todas as acusações. Eles realmente tinham... Eu tirei vocês de muitos problemas. E sabe de uma coisa? Acho que ninguém votou nele, certo? Porque você se lembra, eles foram muito, na verdade, trataram vocês de forma muito injusta. Então é uma grande honra termos estado envolvidos. E foi um apoio tremendo que recebemos nas urnas. Nós vencemos, veja só, vencemos todos os estados decisivos, vencemos por milhões de votos. Nós vencemos no voto popular, vencemos os distritos por 2.750. Pense nisso. Para 505 distritos diferentes também, a propósito. De vez em quando esse número pode mudar, mas não muda muito. O mapa estava quase todo vermelho e vocês estiveram conosco desde o começo. Exatamente 1 ano atrás, neste mês, muitos de vocês estavam comigo em Nashville, Tennessee. Você se lembra daquele dia, certo? Aquele foi um grande dia em Nashville, Tennessee, quando nos tornamos, e eu me tornei, o primeiro candidato presidencial a discursar na conferência Bitcoin. E naquela época, os criadores e fundadores de criptomoedas estavam sob ataque implacável do governo Biden, que estava tentando destruir sua indústria e destruí-los como pessoas e perseguir suas famílias, e eles eram um grupo cruel de pessoas. Sabe, as pessoas não percebem isso, eles eram cruéis, incompetente, mas cruel. Ben Joe era um cara incompetente, mas sempre foi conhecido como um cara cruel. Acho que se você vai participar disso, provavelmente você está fora. Se eles forem incompetentes, é melhor, certo? Porque você não quer ter um cara cruel que seja competente. Se tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. E sob o governo Trump, isso está indo ainda mais longe. Vocês vão se sair muito bem. Quero dizer, estou muito orgulhoso do que vocês fizeram nos últimos alguns anos e muito importante. No primeiro dia, lembro que fiz isso, disse isso, mencionei esse nome e recebi os maiores aplausos de toda a campanha. Demitimos o presidente da SEC de Joe Biden, Gary Gensler. Nós o demitimos. Que estava fazendo um discurso e, sabe, era só uma frase de um discurso. Então eu disse, e eu vou demitir Gary Gensler. O lugar explodiu. Eu disse, terminei aquela e pensei, que diabos esse cara fez? Havia muito ódio lá, eu vou te dizer. E aconteceu que à medida que fui me familiarizando com tudo, percebi que você estava absolutamente certo. Em seu lugar, nomeei um presidente visionário que quer que a América construa o futuro e não o bloqueie. Ele vai ser inacreditável. Ele será lembrado como um dos grandes. E Paul Atkins, onde você está, Paul Atkins?
E você sabe disso, Paul. Os caras da criptografia, eles disseram, todo mundo disse, não apenas criptografia, todo mundo ouviu. Todos queriam Paul para o cargo. E ele também é um sujeito durão. Ele é apenas, mas eles disseram, não nos importamos, achamos que ele é justo. Tudo o que queriam era justiça. E eles têm alguém que você realmente é um campeão da rua e um campeão do país. Você vai fazer um trabalho fantástico. Eu vi você sendo entrevistado na outra noite. Eu assisti por volta das 2 horas da manhã. Era uma coisinha chamada CESPAN, que eu não sei quantas pessoas estavam assistindo. Não se preocupe, você também estava no horário nobre. Mas eles tinham um pouco e eu não quero envergonhá-lo. Mas um trabalho fantástico, realmente. Você é absolutamente perfeita para o trabalho. Parabéns, Paul. E Paul está aqui hoje entre os comissários, vários comissários, incluindo Hester Pierce e Mark Uyeda. Muito obrigado. E obrigado, Mark, onde quer que você esteja. Mark está aqui? Ah, levante-se, Mark. Eu não... Ótimo, obrigado. Bom trabalho. Ótimo. Fico feliz por ter me dado uma segunda chance. Você não ouviu por causa dos aplausos estrondosos para Hester. Mas obrigado. Ouvi coisas incríveis sobre vocês dois. Muito obrigado. Na minha primeira semana no cargo, também estabeleci o primeiro grupo de trabalho presidencial sobre ativos digitais. E temos um diretor executivo, Luiz Bo Hines. O Bo é um ótimo jogador de futebol, certo? Bo era um grande jogador de futebol, um dos melhores do futebol universitário. Então, eu conheço você disso também. Ver? Quem imaginaria que eu sei disso? Eu sei muitas coisas, Bo. Mas ele era um jogador campeão. Parei a instrumentalização do governo contra criptomoedas e Bitcoin e encerramos a ilegal operação Choke Point 2.0. Aquela foi uma operação ruim. E cumpri minhas promessas à comunidade e concedi perdão presidencial total a Ross Ulbricht. E você não tem ideia de quão importante esse nome se tornou. Era como um símbolo e sua mãe era inacreditável. Mas era tão importante para um certo grupo de pessoas. E em um ato verdadeiramente marcante, em março passado, assinei uma ordem executiva estabelecendo a reserva estratégica de Bitcoin do ZEUA, assim como o estoque de ativos digitais dos Estados Unidos, e tudo isso já está assinado. E com a assinatura de hoje, estamos avançando ainda mais nessa nova e empolgante fronteira. Assim como prometi no ano passado, o Genius Act cria uma estrutura regulatória clara e simples para estabelecer e liberar o imenso potencial das stablecoins lastreadas em dólar. Esta pode ser talvez a maior revolução na tecnologia financeira desde o nascimento da própria internet. Muitas pessoas estão dizendo isso. Não sei o que vocês acham. Sim? Se você disser sim, eu estou dizendo sim. Acho ótimo que você esteja envolvido, vou lhe dizer. Muitos americanos não sabem que, nos bastidores, a espinha dorsal técnica do sistema financeiro está desatualizada há décadas, muitos e muitos anos. Você sabe disso. Paul e outros estão resolvendo isso, mas pagamentos e transferências de dinheiro são caros e levam dias ou até semanas para serem processados. Com este projeto de lei, todo o sistema antigo será elegível para uma atualização do século XXI, usando a mais avançada tecnologia cripto. Quem diria que estaríamos dizendo isso 2 anos depois de eu realmente ter conhecido você pela primeira vez? A Lei Genius fornece aos bancos, empresas e instituições financeiras uma estrutura para a emissão de criptoativos lastreados um por um em dólares americanos reais, letras do Tesouro e outros equivalentes de caixa. Isso realmente está fortalecendo o dólar e dando ao dólar grande destaque. E você sabe, você tem esse pequeno grupo chamado BRICS. Está desaparecendo rápido. Mas os BRICS queriam tentar assumir o controle do dólar, o domínio do dólar e o padrão do dólar. E eu disse, vamos tarifar 10% a qualquer um que esteja no consórcio de nações BRICS.
Eles tiveram uma reunião no dia seguinte e quase ninguém apareceu. Eles disseram, deixe-me em paz. Não queriam ser tarifados, não é, Howard? Hã? É incrível. Não, não vamos deixar o dólar desvalorizar. Se tivermos um presidente inteligente, deixaremos o dólar desvalorizar. Se você tiver um idiota, isso pode acontecer. Como o último, se você perguntasse para ele sobre a desvalorização do dólar, ele não teria a menor ideia. Mas não podemos deixar isso acontecer de novo. Consumidores, fornecedores e pessoas do mundo todo poderão usar essas stablecoins para transações de custo ultra baixo, compensadas e liquidadas em segundos, em vez de semanas ou meses. E isso é realmente algo incrível. E com a privacidade, flexibilidade e descentralização do dinheiro em espécie, essa revolução tem o potencial de impulsionar enormemente o crescimento econômico americano e permitir que bilhões de pessoas economizem e transfiram em dólares americanos. Tudo isso é realmente lastreado pelos dólares. É realmente algo muito bom. E muitos, tivemos muito apoio dos democratas, tenho que dizer isso. Fiquei surpreso. Sempre que você consegue um demo, mas tivemos uma quantidade enorme de apoio democrata, o que agradecemos, e isso só mostra que você está fazendo a coisa certa. Isso vai aumentar a demanda por títulos do Tesouro do Zeitpreislinda, reduzir as taxas de juros e garantir o status do dólar como moeda de reserva mundial por gerações futuras. A moeda de reserva é algo tão importante. Se perdêssemos isso, seria como perder uma guerra mundial. Nunca podemos deixar ninguém brincar conosco. E é por isso que, quando ouvi falar desse grupo do BRICS, basicamente 6 países, eu os enfrentei de forma muito, muito dura. E se eles algum dia se formarem, se algum dia realmente se formarem de maneira significativa, isso vai acabar muito rápido, eu garanto a vocês, para eles. Eles não vão durar muito tempo. Eu nem acho que eles vão fazer isso. Eles estão praticamente com medo de se reunir. Também continuo totalmente comprometido com minha promessa de nunca permitir a criação de uma moeda digital de Banco Central nos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. Obrigado. E na outra noite eu vou dizer com alguns dos congressistas e congressistas mulheres, eles queriam isso tanto, isso era tão importante para eles. Eu fiquei impressionado que eles realmente sabiam o que era isso, para ser honesto com você. Por favor, senhor, a moeda digital do Banco Central, o senhor tem que garantir. E eu digo, o que você sabe sobre isso? É incrível o conhecimento que as pessoas adquiriram de repente. Tivemos muitos problemas com alguns deles. Eu disse, já recebemos isso do Fed, certo? Do comércio e de uma ordem executiva, não precisa de uma quarta vez. Senhor, precisamos conseguir. Incrível. Mas eles conheciam o assunto, não é mesmo? E nós os ajudamos. Na minha primeira semana no cargo, assinei uma ordem executiva para proibir a criação de uma CBDC nos Estados Unidos e em breve espero assinar uma legislação que irá codificar e proibir transformar lei permanente, caráter definitivo. Estou comprometido a sancionar legislação histórica sobre a estrutura do mercado criptoano para impulsionar o setor. Vamos fazer esse setor crescer ainda mais do que as pessoas jamais imaginaram. É um setor realmente aquecido. E, por um momento, 2 noites atrás, ficamos um pouco preocupados porque estávamos com poucos votos. Eu diria que talvez estivéssemos uns 9 votos atrás. 9 votos atrás, às 3 da manhã. Nós estávamos aproximadamente cerca de 4 votos atrás, às 3:30 da manhã. E estávamos em boa situação às 4 da manhã, certo? Mas poucas pessoas lutaram mais pelo projeto de lei que estamos assinando do que algumas das pessoas aqui hoje. Vocês foram incríveis. É o nosso czar e cripto da Casa Branca, David Sachs, que tem feito um trabalho excelente. Eu participei do programa dele, agora ele tem um programa, virou apresentador. Mas foi há alguns anos, certo? Provavelmente faz uns 2 anos em São Francisco participei do programa dele. Ouvi dizer que ele é muito inteligente. Tivemos um programa excelente. Você manteve isso por muito mais tempo e conseguiu
Esse ainda é o seu programa mais assistido de todos os tempos? Ele sabe o que dizer. Ele sabe o que... Ele teve uma audiência que chegou a milhões e milhões de pessoas. Ele disse, o que está acontecendo? Tivemos um programa excelente. Eles disseram, esse cara é realmente inteligente. Eu disse, se eu for eleito, eu estava concorrendo. Vamos trazê-lo para o governo. Ele vale uma fortuna. Ele ganhou dinheiro. Ele é um bilionário muito rico. Ele é realmente muito rico. Mas isso é mais importante, não é? Isso é Me Too, sabe? É como se não importasse. Isso é muito... Eu conheço o Howard e falo sobre isso o tempo todo. Howard poderia voltar para a sua maravilhosa corretora, contratar 1 ou 2 pessoas. E não é a mesma coisa, não é o mesmo que você está fazendo, certo? Os maiores, nós estamos fazendo os maiores negócios do mundo. Na verdade, o negócio que estamos fazendo agora sobre tarifas é o maior, quando você soma tudo, né? O maior negócio já feito na história. Poderia ser 1000 IBMs. Quero dizer, se você pensar bem, é o maior negócio já feito. Então, é difícil voltar para uma corretora e, você sabe, ganhar uma comissão de $79 mil na venda de uma ação, certo? É verdade. Quero perguntar ao David. O David tem sido fantástico, fez um trabalho incrível. E gostaria de pedir ao David dissesse algumas palavras. Muito obrigado. Tudo bem, obrigado, presidente Trump. É uma grande, grande honra estar aqui. E é verdade que eu nunca imaginei trabalhar no governo, e então tudo mudou depois que o presidente Trump apareceu no meu podcast. E eu aceitei este trabalho como czar das criptomoedas porque achei que era uma oportunidade única de trabalhar para um presidente que realmente quer fazer as coisas acontecerem para o povo americano. E se alguma coisa, isso é até um eufemismo. Os primeiros 6 meses desta administração foram mais bem-sucedidos do que qualquer outra na história dos Estados Unidos, pelo que foi realizado. Tem sido simplesmente incrível. O presidente Trump trabalhou em velocidade tecnológica. Nós estamos acostumados a trabalhar rápido no Vale do Silício, mas até para nós isso é rápido, a velocidade com que o senhor se move, presidente Trump. É realmente incrível. E agora, hoje, você tem mais uma conquista legislativa histórica, que é um passo monumental para cumprir sua promessa de tornar os Estados Unidos a capital mundial das criptomoedas. Este ato genial vai liberar a dominância americana na indústria de cripto ao criar regras claras para o setor. Ele vai atualizar sistemas de pagamento arcaicos com um novo sistema revolucionário e vai estender a dominância do dólar americano, como você disse globalmente, ao criar um dólar digital que pessoas do mundo inteiro poderão usar. E para cada dólar digital em uma carteira de cripto, haverá um dólar tradicional em uma conta bancária no ZCUA, o que vai criar uma demanda de trilhões de dólares por títulos do Tesouro Americano. Então, esse é o poder desse projeto de lei, a dominância do dólar americano. Essa é uma grande promessa feita e cumprida pelo presidente Trump. E há algumas pessoas a agradecer. Minha família, obrigado. E Bill Hines, que o presidente Trump mencionou, diretor do nosso conselho de cripto, ele fez o trabalho pesado aqui. Então, Bo, quero te agradecer. E minha chefe de gabinete, Tracy Johnson, que também faz o trabalho pesado. E Bill Hagerty, French Hill e todos os congressistas e senadores já mencionados pelo presidente Trump, então vou poupar o tempo deles. Foi uma honra trabalhar com todos vocês, isso foi um esforço de equipe. Acima de tudo, quero agradecer ao presidente Trump por realizar o que ninguém achava possível. É verdade que no início desta semana, a mídia estava noticiando que este projeto de lei estava morto. Este projeto de lei estava morto. A mídia não sabia de uma coisa, tínhamos uma arma secreta, temos um negociador-chefe. Graças ao presidente Trump, ele interveio e salvou este projeto de lei. É pela sua visão, sua liderança, sua determinação e sua aptidão que estamos aqui. Então, muito obrigado, presidente Trump, por tudo que o senhor fez e continua a fazer. A sua liderança e dedicação são verdadeiramente apreciadas e reconhecidas por todos nós. Por favor, venha. Venha aqui. Esta é a nossa estrela. Ela foi a chefe do Partido Republicano e ninguém reclamou de nada. Nós queremos que ela seja ótima, esta vai aqui. Casada com um jovem cavalheiro chamado Eric. Eles têm 2 filhos lindos, mas ela tem sido incrível. Ela assumiu esse cargo como se não fosse nada e nós vencemos.
E ela disse: pai, eu gostaria de ir para casa agora mesmo para meu lindo marido, meu filho e minha filha, certo? Mas você fez um trabalho fantástico. E você trabalhou com um grande cavalheiro. Ele está fazendo um trabalho fantástico. Quero agradecer a você. Vi você parado ali, queria trazê-la para cá. Muito obrigada, Laura. Obrigado. Muito obrigado. Então, sobre o governo Trump, quero dizer, eu acabei de voltar da Arábia Saudita e nós fomos ao Catar, fomos para vários países. E eu vou te dizer, o nível de respeito que este país tem agora é incrível. Os Emirados Árabes Unidos, vou te dizer, tivemos um momento lá, mas todos os líderes disseram a mesma coisa. Eles diziam, 1 ano atrás seu país estava morto. E eles falavam exatamente assim. Era como, sabe, eu não sabia se deveria ficar feliz ou ofendido. Mas a verdade é que estávamos em sérios apuros. Mas eles diziam, 1 ano atrás seu país estava morto e hoje vocês têm o país mais quente do mundo. E é verdade, temos o país mais quente do mundo. Tínhamos um país, éramos motivo de chacota por causa das fronteiras, com pessoas entrando sem parar. Você consegue imaginar, no mês passado, na verdade no mês de junho, 0. Agora, eu nem acredito nisso, 0, porque você tem centenas de milhares entrando e de repente é 0. Mas eles conseguiram reduzir para 0. E pessoas muito liberais aceitam esse número em particular. É um grupo liberal, então eles não estão nos fazendo nenhum favor. Tivemos 0 pessoas atravessando nossa fronteira. Você consegue imaginar isso? De literalmente centenas de milhares e milhões entrando de todo o mundo. Eles vieram de todas as partes do mundo. Vieram de prisões, cadeias, vieram de instituições psiquiátricas, membros de gangues, havia gangues. Eles vieram de todos os lugares, de todos os países. Eles vieram do Congo, na África, muitos do Congo. Eles vieram da América do Sul, muitos vieram da Venezuela. Eles esvaziaram suas prisões em nosso país. Você consegue imaginar? Eles permitiram isso. Esvaziaram as prisões deles no nosso país e os deixaram entrar como se fosse perfeito. 11.888 cometeram assassinatos. 50% comprometeram mais de uma pessoa. Eles assassinaram mais de uma pessoa. 50% de 11.888. E tínhamos assassinos e estamos tirando eles daqui. E Tom Holland e Christie estão fazendo um ótimo trabalho. Esse Tom Holland, vou te dizer, ele parece até ator de Hollywood, não parece? E ele aguenta desaforo, mas eles simplesmente continuam lutando e estão vencendo, e estamos vencendo nos tribunais e vencendo em todo lugar. Mas temos o país mais quente do mundo e você faz parte disso. Então a era de ouro da América está chegando e com a assinatura de hoje, o futuro das criptomoedas e da indústria cripto, o dólar americano trabalhando junto, porque eles realmente andam de mãos dadas, será mais forte, maior e melhor do que nunca. E eu só quero agradecer a todos. Tem pessoas incríveis nesta sala. E talvez, quando eu for assinar, eu peça para alguns dos nossos grandes senadores e congressistas subirem aqui. Alguns dos principais caras do setor de cripto, por favor, venham aqui, porque vocês trabalharam muito nisso. E vamos assinar isso e vamos partir para a próxima batalha e vamos vencer. Mas nós estamos vencendo em todo o mundo agora. Não tem nem comparação, nem chega perto e vamos continuar assim. Muito obrigado a todos. Obrigado. Podem se sentar. Muito obrigado a todos vocês. Sentem-se. Queen, vai. Senhor, está com você. Você pode assinar? Muito obrigado. Aliás, isso não é uma caneta automática, o que é um grande escândalo. Se fosse um republicano, aí sim seria um grande escândalo, mas é um dos grandes escândalos do nosso tempo. Muito obrigado a todos.